Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e eu vou responder nesse vídeo aqui a pergunta que você tanto me faz. Qual o melhor tipo de adubo para usar nas suas rosas do deserto? Será que é o melhor usar o adubo orgânico ou o adubo mineral? Qual a diferença entre os dois? Quais são as vantagens e as desvantagens de um e de outro? Eu vou esclarecer tudo nesse vídeo agora, veja até o final. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de se inscrever, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho, não perde nenhum vídeo. Toda terça e quinta a gente está publicando novos vídeos aqui. E se você já gosta dos conteúdos que eu produzo aqui, você pode dar suporte a esse conteúdo se tornando membro aqui do canal. Clica no botão de seja membro e já o meu muito obrigado eu deixo aqui para você. Gente, a adubação sempre é tema de discussão aqui na internet sobre o cultivo de plantas e com as rosas do deserto não é diferente. Eu recebo demais aquela velha pergunta, qual o melhor adubo que eu devo utilizar nas minhas plantas? Ou qual o melhor tipo de adubo? Eu posso usar esterco nas minhas rosas do deserto? Eu devo usar o adubo mineral ou o adubo orgânico? Qual a diferença entre os dois? Eu vou esclarecer tudo aqui nesse vídeo aqui para você. Primeira coisa, é importante a gente entender a diferença entre o adubo orgânico e o adubo mineral, tá? E quando eu falo adubo é a mesma coisa de fertilizante. Eu já vi gente também ficando com dúvidas, às vezes a gente fala fertilizante, às vezes a gente fala adubo. No final das contas, a terminologia não afeta nada, é a mesma coisa, tá? Adubo ou fertilizante. E aí vai mudar quando a gente fala orgânico ou mineral ou inorgânico, tá? Esse termo orgânico ou mineral está relacionado à origem do adubo ou do fertilizante, tá? Um vai ter uma origem animal ou vegetal, vai ter origem de alguma parte de ser vivo, né? Vai ter uma origem orgânica. O outro vai ter uma origem química, mineral, origem de mineração, de degradação de rochas, e aí você tem esse adubo que é o inorgânico ou o mineral, tá? Então, essa terminologia aí, orgânico e mineral, está relacionado à origem, à matéria-prima que é utilizada para fazer aquele adubo. Os adubos orgânicos, geralmente, eles são feitos a partir da parte de algum animal ou vegetal. Então, existem adubos que são feitos a partir de restos de planta, adubos que são feitos a partir de restos de alimentos em geral, tá? Tem aqueles adubos caseiros que a gente ensina aqui, como, por exemplo, a borra do café, que é orgânico porque a borra do café é um vegetal. E aí você tem esses adubos que são originais de alguma parte animal, como a própria farinha de osso, que o nome já diz, farinha de osso, tá? Será que resta dúvidas de qual é a origem da farinha de osso? Se você achava que era um nome fictício, não, é farinha de osso mesmo, tá? É um osso bovino que é moído e aí gera aquele resíduo, aquela farinha que é utilizada aí para adubação de plantas. É rico em cálcio, rico em fósforo, tem um pouco de nitrogênio também se for a farinha de osso não processada e é ótimo para as rosas do deserto, tá? Então estamos entendidos do que é a adubação orgânica, tá? É restos de animais, vegetais, alguma parte de algum ser vivo que foi utilizado para fazer o adubo, tá? Quando a gente fala em adubação mineral, o nome já diz também, tá? Ela vem da origem da mineração. Geralmente é a decomposição de rochas, extração de minérios do solo. Então, e tem até uma questão ambiental aí, porque de certa forma você acaba degradando um pouco o ambiente ali para poder extrair a matéria-prima, usa-se uma série de produtos químicos para poder preparar o adubo mineral para ele ser utilizado de fato ali nas plantas. Boa parte desses adubos minerais que nós usamos no Brasil são importados, né? Então vários países do mundo aí
produzem, fazem mineração para a produção de fertilizante mineral e esse fertilizante chega aqui nas nossas plantas, tá? Então tem essas questões aí. Então a adubação mineral, ela vem de rocha, vem da mineração, né, da preparação química, por isso que muitas vezes é chamado também de adubo químico, tá? E aí envolve, né, o uso dessas substâncias, envolve uma certa degradação do ambiente na utilização e no preparo, na fabricação desses minerais. Bom, uma vez que entendemos aí a diferença entre adubo orgânico e adubo mineral, vamos entender agora no uso da planta, né? Como é que a planta reage a esses adubos e qual é a diferença de uso entre eles. O adubo orgânico, gente, ele geralmente tem a seguinte vantagem, né? Porque além de você estar alimentando a planta, você está alimentando os micro-organismos que existem ali no substrato, tá? E aí isso é importante por quê? Porque nós temos micro-organismos no substrato que são benéficos, tá? Então nós temos ali organismos que vão decompor a matéria orgânica e liberar nutrientes para a planta. Então quando a gente usa a adubação orgânica, de certa forma você está alimentando a planta indiretamente. Porque você vai jogar o adubo orgânico no substrato, aquele adubo ali ele vai ser decomposto pelos organismos que estão ali no substrato, fungos e bactérias, né, que são benéficos para as plantas, e aí a partir dessa decomposição, esses nutrientes vão ser liberados e vão ser utilizados para a planta. Então, de certa forma, a planta ela não utiliza imediatamente o adubo orgânico quando você joga, mas ele perdura por mais tempo, porque os micro-organismos vão ficar sendo alimentados ali, vão ficar liberando aos poucos aqueles nutrientes para a planta, tá? Com relação ao mineral, você tem uma diferença. Você está jogando ali o nutriente no ponto ali da planta absorver, na quantidade certa, desejada ali, na quantidade que você pretende, que já tem, você tem um controle a partir daquelas proporções, né, de NPK, você consegue ter o controle exato das proporções dos minerais e quando você joga lá e ele entra em contato com a água, a planta já diretamente consegue absorver. Você não está alimentando os micro-organismos do substrato, está alimentando apenas a planta. E aí, dessas duas vertentes, a gente tem vantagem e desvantagem. A vantagem do orgânico, né, é que a planta ela responde muito bem, ela vai ter ali o nutriente disponível para ela por mais tempo, tá? Mas vai ter a desvantagem de, se você exagerar nessa adubação orgânica, você acaba tendo ali a alimentação de micro-organismos que também são maléficos para a planta, que vão causar podridão. Então, quem exagera no uso de esterco, por exemplo, pode ter um resultado muito bom inicialmente, que a planta ela responde muito bem, mas fungos e bactérias que são aqueles que causam a podridão podem se desenvolver de uma forma exagerada e apodrecer a raiz da sua planta, tá? Então quando a gente usa adubação orgânica, a gente tem que usar com moderação para não ter risco de podridão, mas a planta responde muito bem e você está aí alimentando o substrato também, que isso também é importante. Com relação ao mineral, você alimenta só a planta, o substrato com o tempo ele vai ficando mais pobre, porque os micro-organismos benéficos do substrato, eles vão diminuindo a população com o tempo e aquele substrato vai ficando mais pobre e você vai ficando cada vez mais dependente da adubação mineral, tá? Então, tem a vantagem de você fornecer os nutrientes exatos e controlados que a planta precisa e ela vai conseguir absorver imediatamente, e tem a desvantagem de você ter que ficar cada vez mais dependente desses minerais e você ter que usar cada vez mais esses minerais para adubar as suas plantas. Tá gostando desse vídeo? Deixa o like, que você ajuda demais aqui o canal. O que é que eu costumo fazer? O que é que eu costumo recomendar? Equilibrar as duas coisas, usar um pouco de adubação orgânica, aí eu posso citar exemplos de farinha de osso, farinha da casca de ovo, um pouquinho de esterco bovino, tá? Tem gente que usa esterco de galinha também, ambos aí são fonte de nitrogênio para as plantas, ajuda no crescimento, a própria torta de mamona também, tudo isso com moderação, associado à adubação mineral, porque assim você vai estar alimentando bem suas plantas, você vai tendo um controle ali dos nutrientes que você vai estar
jogando ali para suas plantas com os minerais, né? E vai estar também cuidando do substrato. Aquele substrato ele vai durar mais tempo quando você usa adubação orgânica ali também. É um substrato que ele vai ficar viável e interessante para a planta por mais tempo. O importante é você ter controle, tá? Então, se eu lhe disser qual é o melhor tipo de adubo para você utilizar aí nas suas plantas, se é o orgânico ou mineral, eu acho que o melhor é o equilíbrio entre os dois, tá? Você usar ali fontes orgânicas esporadicamente ali, de uma forma moderada, sem grandes quantidades, e usar uma fonte mineral também para você alimentar mais diretamente aquelas plantas, fortalecer aquelas plantas mais rápido, inclusive contra pragas, porque plantas bem adubadas ficam mais resistentes e as pragas não se instalam tão facilmente. Então tenta equilibrar o uso dos dois tipos de fertilizantes, um não exclui o outro, né? Você tenta usar com moderação os dois tipos e assim você vai ter uma adubação eficaz e o mais eficiente possível aí nas suas rosas do deserto, tá bom? Eu falo demais sobre adubos aqui no canal, você pode viajar aqui nas playlists que a gente tem aqui no canal sobre adubação, que tem muito mais detalhamento mais específico sobre cada adubo que você pode utilizar aí nas suas plantas, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me diz se você usa adubação orgânica, adubação mineral ou os dois tipos aí nas suas rosas do deserto. Conta pra mim aqui que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Me segue no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.